Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como falávamos no início da nossa celebração, chegamos hoje ao último domingo do ano litúrgico, com o qual nós fechamos esse ano em que nós nos dedicamos na liturgia da igreja a ler, meditar e refletir sobre o Evangelho de Lucas, do ano C. Já no próximo domingo, iniciaremos um novo ano litúrgico com a leitura do Evangelho de Mateus, do ano A. Estaremos recomeçando um novo ciclo de leitura dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E neste último domingo do ano litúrgico, a igreja nos apresenta a solenidade de Cristo, Rei do Universo. As leituras que nós ouvimos nessa celebração, certamente todos vocês notaram, nos falam um pouquinho dessa experiência da realeza, sobretudo a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não aquela vivida dentro dos moldes daquilo que nós temos como imagem de um rei, de alguém que governa com justiça, com retidão, que se assenta em um trono, que tem uma coroa. O reinado que nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou e veio trazer a cada um de nós, o reinado, como nos disse São Paulo na segunda leitura, né? Ele nos introduziu no reino de seu Filho, Jesus Cristo. Não é um reinado vivido à maneira humana. Se nós prestamos bem atenção do Evangelho de Lucas,
ele traz esse trecho da cena da crucifixão de Jesus no Calvário, onde Jesus está crucificado, ladeado de dois ladrões, um dos quais nós conhecemos popularmente como o bom ladrão. Na verdade, é o ladrão arrependido, né? Não sei se tem bom ladrão. Existe aquele que é arrependido, que a tradição da igreja chama de Dimas, né? Esse é o nome que ele tem na tradição da igreja. Mas a cena que nós vemos no Evangelho não é uma cena onde Jesus é exaltado, engrandecido, louvado como rei. Ao contrário, a cena que o Evangelho apresenta é uma cena onde Jesus é zombado. É uma cena de total descrédito na pessoa de Jesus, onde ele não é reconhecido por aqueles que estão ali como o verdadeiro rei, como o verdadeiro Senhor, como o Filho de Deus. O Evangelho fala que os chefes zombavam de Jesus, os soldados caçoavam dele, ofereciam vinagre e diziam a Jesus, né? Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É apresentado a Jesus na cruz uma tentação que também está muito perto da vida de todos nós, né? Essa tentação da grandeza, de querer ser importante, de querer ser espetacular. Se Jesus tivesse descido da cruz e salvado a maneira que as pessoas ali em volta dele queriam, ele teria sido grande, teria sido exaltado, teria sido espetacular, uma pessoa importante. Mas não era isso que Jesus queria. Não é essa a vontade do Pai. Jesus não cedeu a essa tentação de querer ser grande e importante. Ao contrário, ele aceitou ser crucificado, aceitou ser frágil para trazer a salvação a cada um de nós, né? Ele não desceu da cruz. Ao contrário, assumiu. E essa é a realeza, caros irmãos e irmãs, que cada um de nós somos chamados a viver na nossa vida também. Pelo fato de nós sermos batizados, nós participamos da tríplice missão de Jesus, de sacerdote, profeta e reis. Então, todos nós, de certa maneira, pelo nosso batismo, somos reis e rainhas para as mulheres. Mas somos chamados a viver esta realeza ao modo de Jesus, que é o de entregar a própria vida para salvar a cada um de nós. O nosso rei se assentou num trono de madeira chamado cruz. Recebeu uma coroa de espinhos. E de lá ele nos alcançou essa graça da salvação. Então, nesse cenário que o Evangelho de hoje nos apresenta, um cenário de descrédito na pessoa de Jesus, aparecem duas figuras importantes que merecem a nossa atenção. Esses dois companheiros de Jesus que estão ao seu lado e foram também crucificados. É interessante notar no Evangelho que de todas as pessoas que estão ali presentes, quem reconhece Jesus como verdadeiro rei é o ladrão que está crucificado com ele. É um pecador. Não foi Maria, não foram os apóstolos, não foram os mestres da lei, os sábios e entendidos, mas foi um pecador quando disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Isso deve
falar um pouco ao nosso coração e à nossa vida, para nos ajudar a reconhecer quem é Jesus na nossa caminhada. E depois Jesus diz a ele: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta boa nova e boa notícia, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados a acolher em nossa vida. Enquanto Jesus está conosco e enquanto nós estamos com Ele, ainda há a possibilidade da nossa salvação. Cabe-nos, diante de tantas situações em que nós vivemos no mundo de hoje, que não reconhecem a Jesus e quem Ele é, cabe a cada um de nós fazer essa escolha por reconhecer em Jesus o Salvador do mundo, o nosso Rei, o nosso Redentor. Vejam que São Paulo, na segunda leitura, falou que Jesus é tudo, o primogênito, ele tem a primazia de tudo. Jesus é tudo para cada um de nós. E nós precisamos reconhecer nele este Rei que dá a vida por cada um de nós. O verdadeiro Rei não é aquele que é servido, mas é aquele que serve, que dá a sua vida. E assim é que cada um de nós também é convidado, através desta solenidade de hoje, de Jesus Cristo, Rei do Universo, a viver esta nossa vocação de participantes da realeza de Jesus, também servindo e dando a vida como Ele deu por cada um de nós. Talvez a nossa oração de hoje e da nossa semana, a última do ano litúrgico, talvez possa ser essa, de Dimas: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Você possa repetir essa oração no seu coração e na sua vida, nestes dias, pedindo a Jesus que lembre-se de você quando Ele estiver no teu reinado. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.